Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação dos professores de arte, o André Souza e a Angélica Chagas. Seja bem-vindo, professor André. Lembrando que você pode fazer sua pergunta pelo telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos nos números que estão aparecendo aí na sua tela. Enquanto recebemos as perguntas, vamos relembrar mais alguns conteúdos das aulas de hoje. Professor André, tudo bem? Tudo ótimo. Conta pra gente aí quais foram os temas das suas aulas de hoje. Sim. No terceiro ano a gente conversou um pouco, sobre o teatro, Conversamos sobre o surgimento do teatro numa perspectiva ocidental e também o desenvolvimento do teatro no Brasil. Depois, no nono ano, a gente conversou sobre as manifestações artístico-culturais brasileiras, diferenciando um pouco aí a questão do folclore, do erudito, e também falamos sobre as danças brasileiras, essas danças tradicionais que fazem parte da nossa cultura. Excelente, professor André. Agora que relembramos mais algumas aulas, vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos lá? A nossa próxima pergunta é uma pergunta de terceiro ano e é sobre o teatro. O teatro começou na Grécia, professor André? Bem, na perspectiva que a gente estudou, sim. A gente está fazendo uma maneira assim, para a gente poder compreender até um desenvolvimento dessa linguagem artística, a gente começa então explicando dessa organização que teve lá no teatro, que a partir de uma festa, que começou-se a perceber que era possível representar situações, pessoas, Então, pessoas se colocavam nesse lugar de, eu vou chamar de imitar, ou melhor, interpretar o comportamento de alguém, Então, começou-se, inicialmente, por uma imitação, do deus Dionísio numa festa, a ele. E aí isso começou, então, a repercutir e ganhar cada vez mais corpo e notariedade para as pessoas daquela época. Ok, obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é uma pergunta de oitavo ano. Muitos artistas plásticos no passado eram ilustradores, professora? Não, sim. Muitos artistas plásticos passam a fazer a questão da ilustração, principalmente em um período em que a grande parte da população não era alfabetizada. Então, a ilustração, ela vai completar, ela vai ajudar na compreensão de muitos textos de época, com certeza. Ok, obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é uma pergunta de quarto ano. O que pode ser considerado um ponto na arte? Ixi, o ponto é o começo de tudo. Assim que você prepara o seu material e você coloca ele sobre o papel, a primeira coisa que você faz ali é um ponto. Então, ele é a premissa de todo o desenho. Há artistas que só trabalham com pontos, Existem formas e técnicas de se colorir, inclusive usando só os pontos. O ponto ele pode causar a sensação de volume, de sombra. Através do ponto é que você vai desenvolver o seu traçado. Você tem que parar o seu traçado em determinado ponto. Então, o ponto ele está presente em toda a arte que diz respeito à técnica de desenho, sim. Ok, obrigada, professora Angélica. Vamos para a próxima. Opa! Nossa próxima pergunta é uma pergunta de nono ano. O que são manifestações artístico-culturais? Ótimo. As manifestações artístico-culturais elas têm essa característica de elas terem um momento próprio para acontecer e acabar. Então, elas vão estar ali organizadas por um sentido e um objetivo específico, Então, pode ser uma festa, uma celebração, No Brasil, a gente vai ter muito a recorrência disso relacionados a festejos católicos ou até mesmo de religiões afro-brasileiras, como candomblé e umbanda. Então, a gente vai ter essas especificidades, Vai se organizar, vai se preparar esse momento com vários símbolos, códigos, arranjos muito específicos, Então, criar roupas específicas, vai ter músicas específicas, eu posso preparar coreografias. Um dos exemplos que a gente deu na aula foi do próprio carnaval, que é um momento, que todo mundo reconhece facilmente, é uma manifestação artístico-cultural brasileira, porque ele mescla tanto aspectos artísticos, ou seja, eu tenho uma elaboração conceitual, eu quero
dizer de algo específico em cada momento e também por ser da nossa cultura, né? O nosso modo de fazer, a identidade brasileira, então, ela está ali fundamentada em algumas bases, né? Então, vou dar um exemplo rápido, né, dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, por exemplo. Elas vão escolher um tema para discorrer durante aquele tempo de desfile e vai trazendo, então, compondo com elementos artísticos. Então, o que eu coloco na fantasia para me dizer daquele acontecimento histórico que eu estou falando naquela ala, né? Então, cada manifestação artística vai ter a sua especificidade. Falando ainda de carnaval, né, os blocos de carnaval, né, ou seja, que é uma proporção menor, eles também às vezes trabalham com temas, né? Cada bloco tem um nome, vai trabalhar com um estilo musical, e aí cada estilo musical vai trazer um tipo de dança específica, e ainda assim eles podem ainda trazer um tema específico para o carnaval daquele ano. Então as pessoas que vão participar do bloco, né, vão também se preparar para aquele tema. Então, você também, quando você vai participar de alguma manifestação cultural, artístico-cultural, você também se prepara para todo aquele contexto que já está organizado. Com certeza. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é uma dúvida de 6º ano. O que é pontilhismo? Ah, sim. É muito comum nós confundirmos esse nome com pontilhado, né? Eu vejo muito isso acontecer. O pontilhismo, ele é uma técnica que tem a ver com o movimento pós-impressionista, que vocês vão estudar isso mais vezes nos anos seguintes aí. E o pontilhismo, ele é uma técnica de colorir através dos pontos. Então, tem artistas que pintam somente com pontinhos, que inclusive eu deixei um desafio para que vocês encontrassem numa pintura lá de Jorge Seurat, o cavalo puxando a carroça, feito com pontinhos dentro daquela tela. Será que alguém aí conseguiu encontrar? E o pontilhismo, como ponto na arte, ele tem vários sentidos. O ponto pode ser um pequeno quadradinho, uma pequena mancha, pode ser considerado ponto. Hoje nós temos o pontilhismo feito com N materiais, com o próprio prego, né? A pessoa, de acordo com a imagem, ela vai acumular mais pregos de um lado, não formando sombreado. Mostrei isso para vocês na aula. O próprio Vicky Muniz, que utilizou grãos de feijão para compor um retrato. Tudo isso são considerados pontos. E todos eles podem ser considerados uma técnica que ganha esse nome de pontilhismo. Ok, obrigada. Entendido de o que é pontilhismo. Ah, não é pontilhado, hein? Não é? Pontilhado é uma linha com pontinhos atrás do outro. Isso chama linha pontilhada. Ok, entendido. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é do Caio Marcos. Ele é estudante da Escola Estadual Professor Gastão Vargas, no município de Bocaiúva. Ele é estudante do 7º ano. Professor André, ele pergunta, o que é dança? Caio, muito obrigado pela sua pergunta. É ótimo ter a participação de vocês aqui, porque aí a gente vê o que está chegando, o que não está. Bem, a dança, eu vou te dar uma frase assim, que você vai ficar pensando nela. A dança é uma capacidade humana de se movimentar de maneiras específicas, né? Então, todas as danças, elas vão ter um padrão de organização de movimentos, né? E aí pode parecer complicado de início, mas não é. Por quê? Todos nós movimentamos o tempo inteiro. Mas por que isso não é dança? Né? Porque isso tem que se tornar um movimento específico, né? E aí, como a gente pôde conversar também na nossa aula, ela também vai ter funções específicas, né? Esses movimentos, eles vão ter uma finalidade dentro dos seus contextos, né? Então, muitas das vezes, quando a gente vai falar de dança, a gente sempre se lembra dos tipos de dança, né? E em que momentos eu uso cada tipo de dança. Então, você vai pensar aí, dentro do seu contexto, dentro talvez da sua própria família, em que momentos você dança. E você vai perceber que essa dança que é praticada, ela vai ter movimentos específicos, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui em Minas Gerais, né? Vamos pensar no forró. Em que momentos o forró aparece na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? O samba, que é uma dança aí eleita como identidade nacional, ela tem movimentos específicos e também está associado com
com uma musicalidade específica também. Né? Então, é sempre interessante a gente olhar para cada dança e perceber que elementos é esses que constituem ela. Aí o professor André, você está falando sobre dança aí, o contemporâneo é complicado, não é? Sim. Eu estava lendo outro dia inclusive sobre dança, e como os passos estão sendo, as danças são construídas, né, dentro de um momento e tal. E é lógico que elas sofrem muitas mudanças. E aí na atualidade, existem umas danças muito estranhas, né? Que às vezes a gente... Até para mim, por exemplo, aquele negócio do passinho do romano, né? O que era aquilo? Então, o pessoal ficava fazendo umas coisas estranhas assim com as pernas, e agora veio o Fortnite, né? Faz aquela dancinha do Fortnite, que ainda não tem uma nomenclatura correta, não se enquadra dentro de gêneros. E tem dança que as pessoas simplesmente fazem movimentos aleatórios, e que as pessoas têm questionado, mas isso é dança? Né? Então, essa dança aí que vem evoluindo, né? E para a contemporaneidade, nós ainda temos que descobrir muitas coisas, assim, como você diz, dos movimentos específicos que vão compor aquele gênero. Né? Qual será o gênero do Fortnite? Então, isso é muito interessante, Angélica, porque foi uma das questões que eu abordei na aula, que são 3 funções que a gente pode distinguir a dança, que é a função social, a função ritual e a função teatral. Né? A Angélica trouxe aqui vários exemplos dessas danças em lugares muito diferentes. Então, se a gente pensar no passinho do romano, né? Ele surge num contexto de dança social, né? Dos bailes de favela, né? Desse contexto. Então, ele vai ter ali uma especificidade localizada. Uma representatividade ali, né? Com certeza. E graças à mídia, ela se espalha por todo o país, até mesmo o brega funk, que hoje é o ritmo que está dominando, e aí você vai perceber que vai ter um código, um movimento específico, né? E aí nós temos a dança ritual, que ela vai estar associada a momentos religiosos, né? Uma função sagrada, né? Disso, e a dança teatral, que foi a questão da dança contemporânea, que aí ela vai estar ligada com uma série de codificações, né, e regras para que ela aconteça, que é a dança cênica. Né? Ou seja, ela tem um padrão para acontecer dentro de um contexto de apresentação. Então, eu tenho condições de avaliar se aquilo que está sendo feito, ela tem a precisão técnica necessária para estar naquele lugar. E no contexto social e ritual, ele pode ter uma soltura maior em relação a essas regras, porque são as próprias pessoas que vivem aquilo que vão dizer se aquilo está legal ou não. Né? Então, assim, como é que a gente se apropria dessas construções tão instantâneas que são do nosso momento mesmo que vivemos? Com certeza. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é uma pergunta de 6º ano. Professora Angélica, como posso criar novas cores? Tendo as 3 primárias. Aí você cria todas as outras. Simples assim? Simples assim. Às vezes meus alunos brincam e falam, eu não tenho lápis de cor para colorir, professora, então eu te empresto 3. Dos 3, você consegue fazer todas as outras. É bom ter o preto e o branco. Como eu havia explicado para vocês lá naquele círculo das cores, nós temos as 3 cores primárias, que são cores que não podem ser feitas a partir de mistura de nenhuma outra. Se você não tem essas 3 cores, aí infelizmente você vai ter um trabalho acromático, né? Feito em preto e branco. Que são vamos relembrar? As 3 cores. Eu cantei para vocês a música do Coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa, que cor eles têm? Azul, amarelo, vermelho também. Relembrado, né, gente? Então aí, a partir das cores primárias, quando você junta 2 delas, ela gera uma segunda cor. Exemplo, amarelo com azul, professor? Que cor será que dá? Verde. Então, nós já temos outra cor. Então, nós vamos conseguir, a partir das 3 primárias, criar 3 cores secundárias, que é o verde, o laranja e o roxo. E aí, professor, eu fico só com 6 cores? Não. E aí, se você misturar uma secundária
com uma primária, você gerará uma outra cor, uma outra tonalidade. Não chega a ser uma nova cor. Mas, por exemplo, eu gosto de falar do azul misturado ao verde. Azul é uma cor primária com verde uma cor secundária. Vocês estão acostumados a falar assim, eu gosto muito do lápis azul, como é que você chama? Verde água. Por que ele chama verde água? Porque é uma mistura do azul com o verde e nós temos na nossa mente o simbolismo da água ser azul. Então a gente fala que é um verde azulado ou um azul esverdeado. E dentro disso vocês vão conseguir N tonalidades. Podem escurecer a cor usando o preto ou podem clarear usando o branco. Ok. Simples assim. Simples assim. A nossa próxima pergunta é, inclusive, sobre as cores primárias. É do Roger Duarte, ele é da Escola Estadual Dom José de Rausa, desculpa, acho que é isso mesmo, de Padre Paraíso. Ele é estudante do 9º ano e é o professor André. Ele faz a seguinte pergunta: como foi descoberta as cores primárias? E aí? Quem responde? As cores? Como que foi descoberta essas cores primárias? Pois é, essas cores primárias, elas são extraídas da natureza, né? Foram os primeiros pigmentos ali do urucum. Conhece o urucum? Você conhece o urucum? Extrai o vermelho. Aí nós temos o pigmento do pau-brasil, que se extrai o vermelho. Os tons terrosos, que é de onde vai se extrair o amarelo. Então, essas cores, na verdade, já vêm de tempos remotos. Vocês podem observar que as pinturas rupestres, elas vão carregar esses tons, né? De tons terrosos. Enfim, é claro que a indústria, ela produz através de misturas de outros pigmentos e de materiais que não são retirados da natureza para criar essas cores de maneira industrial. Né? Não é exatamente essa tonalidade bonita que nós vemos, nós conseguimos tirar da natureza, de flores. Então, ela surge daí. Como os outros tons eram mais difíceis de ser conseguidos, esses pigmentos, eles foram acrescentados neles, né, outros materiais para que conseguissem atingir essas cores. Mas esse nome de primário não é porque elas foram as primeiras a existirem, tá? Esse nome primário é exatamente porque a partir ninguém consegue construir essa cor misturando dois pigmentos. Elas não são cores formadas. Ou você tem o pó vermelho ou você não tem. Você não consegue extrair, né? Você não consegue produzir isso aí. Então, acho que a tinta vem lá do rupestre, a extração das cores. Entendido, né, Roger? Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é uma pergunta de 7º ano. A dança é um campo de conhecimento? É sim, a dança é um campo de conhecimento. É muito interessante a gente pensar nisso, porque a dança, ela faz parte da nossa cultura, como a gente estudou hoje de manhã, né? Porém, muitas das vezes ela tem dificuldade de entrar na escola por causa da timidez, porque as pessoas acham que é um espaço de muita exposição. Porém, eu aprendo várias coisas quando eu estudo dança, né? Porque muitas das vezes também a gente acha que a dança deve estar somente no lugar do entretenimento, do lazer. Eu só aprecio, né? Eu não faço, eu não danço, né? Mas eu aprendo várias coisas sobre mim mesmo, sobre o meu corpo, da minha relação com o outro, a partir do estudo da dança. Além dos conhecimentos específicos de dança, né? Eu aprimorar a coordenação motora do meu corpo, eu entender mais sobre o tempo, né? Ou seja, quando eu faço um movimento, o meu movimento ele tem uma duração. Então, esse mesmo movimento ele pode ser rápido ou ser lento e ele vai trazer uma intencionalidade para a construção coreográfica que eu estou fazendo. E aí eu já acabei de trazer um outro conceito, né? Construção coreográfica. É um tanto de técnica, um monte de modos de fazer para que aquilo chegue ao seu objetivo final, que é para ser apresentado, né? Como eu falei na pergunta anterior, é uma dança teatral, né? Então, vai ter uma estruturação mais específica, mais orientada para aquela finalidade. Então, quando eu vou fazer uma coreografia, por exemplo, eu vou ter que pensar na especialidade, eu vou ter que compor com um figurino que vai ter relação com aquele tema que eu estou abordando,
Muitas das vezes o movimento ele vai ter uma relação com esse tema que eu estou trabalhando. Então, olha só o tanto de coisa que eu estou tendo que trazer para a gente pensar o que é dança, né? Porque muitas das vezes a gente tem essa experiência de dança no nosso contexto social e a gente esquece do trabalho que dá aprender ela. Aprender forró aí numa festa de família não é algo tão simples assim. Né? E isso dentro da escola, ela pode ser compartilhada, complexificada, para que você se torne cada vez mais um sujeito, um cidadão que domine tudo aquilo que a sociedade construiu. Né? Então, assim, a dança é conhecimento que a humanidade construiu. Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é uma dúvida de 6º ano. Por que o nome dança de rua? Quer responder, professor? Então... Ele adora dança. Eu tô... Ele adora dança. E foi um tema que passeou, né? Acho que em todas as aulas, né? Sim. Não vou dar dica, não. Eu vou começar, tá, professora? E a gente conversa aqui. Bem, a dança de rua, ou a street dance, né? Ou vem de uma cultura norte-americana, né? Assim, esse modelo que a gente está conversando aqui agora, tá? Por quê? Se a gente for pensar, a dança de rua, ela acontece em todas as culturas, a seu modo. Mas nós estamos falando aqui da dança de rua a partir dessa experiência norte-americana que vai construir a cultura hip-hop, né? Que vai estar fundamentada, né, no rap, na música e também na dança e nas artes visuais por meio do grafite, né? Ou seja, ele está todo permeado por uma elaboração complexa. E aí essa dança de rua ela vai estar associada com movimentos específicos que têm a ver com aquele grupo social e também com os desejos que eles queriam falar por meio daquelas danças, né? E aí tem uma série de grupos de movimentos, né, das danças urbanas, como o pop, o lock, o crump, Hip hop. O dance house, que são organizações desses movimentos que vai trazer, então, possibilidades, né, de expressão corporal e que aquilo estava relacionado com os grupos, né? Ou seja, eu quero desafiar um grupo ou outro, então eu vou em quem consegue fazer uma dança melhor e etc. Ok? Ok. Então vamos para a próxima, também sobre dança. O que são gêneros de dança? Agora sou eu. Mentira, que nós somos um mestre das danças aqui. O gênero é o que distingue uma dança da outra, vamos dizer assim, né? Então tem gente que gosta de forró, que é um gênero muito popular aí. Tem gente que prefere um samba. Gente, quando eu falo samba, vamos pensar naquele samba a dois, tá? Né? Sem ser o samba solo, que é muito bacana. Aí nós temos a valsa, que é outro gênero musical. Aí nós temos o funk, completamente diferente de todos eles. Então, o que nos distingue uma música da outra, nós vamos chamar de gênero, certo? Certo. Eu gosto de vários gêneros, então. Eu também. Chegou a hora de mais uma pequena pausa. Participe você também do Tira Dúvidas. É só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já já estaremos de volta. Não saia daí.